Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira, 15 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta sexta. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quarta-feira. Tivemos os dois últimos classificados para as semifinais da Liga dos Campeões. O Manchester City sofreu nesse jogo, principalmente no segundo tempo. Poderia ter tomado um gol ali, perdido o jogo pelo menos de 1-0 e levado o jogo para a prorrogação. Mas com muita catimba, segurou a pressão do Atlético de Madrid e está na semifinal mais uma vez. Liverpool e Benfica, a equipe do Liverpool poupou alguns jogadores, o Salah e Sadio Mané entraram apenas no segundo tempo. Foi um jogo com domínio total do Liverpool, mas acabou em 3-3 essa partida. E o nosso primeiro jogo da lista era o BEC Libertad contra o Caracas. O Libertad venceu aí por 2-1, saiu na frente, tomou o empate, mas fez um 2-1 no primeiro tempo ainda. E no segundo tempo não saiu mais nada nesse jogo. Um BEC aí que bateu Nacional do Uruguai e Estudiantes de La Plata. Esse jogo eu poderia simplesmente chegar aqui e falar para vocês, peguei um green nesse jogo, mas não é verdade, eu ia estar mentindo para mim. Esse foi um jogo que não deu padrão nenhum de lei ao Nacional. A equipe do Nacional começou melhor, perdeu um pênalti no início do jogo, merecia mais a vitória do que a equipe do Estudiantes. Se for olhar aqui as estatísticas, a equipe do Nacional teve 61% de posse. O jogo terminou 0-0, é verdade, bateu na nossa lista. Para quem fez a aposta e deixou lá, nem assistiu o jogo, nem acompanhou, só pegou o resultado, beleza, mas quem fez o lei e ficou acompanhando, sofreu demais. Atlético Mineiro e América, isso acontece o tempo todo, time super favorito não vencer. Olha a intensidade no gráfico. Só deu o Atlético Mineiro, mas o América fez um gol no segundo tempo, num contra-ataque, e o Atlético Mineiro acabou empatando com um gol irregular. O Atlético Mineiro, por incrível que pareça, não perdeu essa partida porque teve um gol irregular no final do jogo. É um BEC aí que não bateu na nossa lista. Del Valle Tolima ficou no 2-2, esse jogo não estava na nossa lista. Corinthians venceu com um gol contra. Colo-Colo e Alianza Lima, tava também esse BEC na nossa lista e bateu aí. O Colo-Colo acabou fazendo 2-0, depois tomou um gol, mas ficou nesse 2-1 mesmo. A equipe do Colo-Colo foi melhor durante o jogo todo, mereceu a vitória. River Plate e Fortaleza, a equipe do River fez 2-0 no Fortaleza, foi muito superior à equipe do Fortaleza, 29 finalizações, 11 finalizações no gol. Fortaleza não ficou só se defendendo, finalizou bem também nessa partida, mas perdeu aí por 2-0 e bateu aí o BEC na nossa lista. E o outro jogo da nossa lista foi Racing contra o Cuiabá. Bateu, o Racing venceu essa partida aí por 2-0. Foi superior durante todo o jogo, a equipe do Cuiabá não teve nenhuma finalização no gol. A equipe do Racing teve aí 63% de posse de bola contra 37%. E para fechar a nossa lista tivemos o Lei Júnior Barranquilla. Cara, o Barranquilla atropelou a equipe do Fluminense, fez 3-0 e não bateu também esse Lei. Então na nossa lista de quarta-feira teve dois jogos que não bateram, o BEC Atlético Mineiro e o Lei Júnior Barranquilla. Bateu o BEC Libertad, o BEC Colo-Colo, BEC River Plate, BEC Racing e Lei Nacional do Uruguai. Vamos agora para as análises dos jogos desta sexta-feira. É uma sexta-feira aí com poucos jogos, temos La Liga, uma partida, Real Sociedad contra o Real Betis. É um jogo bem interessante, o quinto contra o sexto colocado. As duas equipes buscando vaga nas competições europeias. A equipe da Real Sociedad deu uma boa recuperada, depois de um bom início, depois deu uma caída e agora já está aí na sexta colocação. A equipe do Betis em quinto lugar. Jogando em casa, a equipe da Real Sociedad ocupa a sétima colocação. Em 15 jogos, são 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 12 gols marcados e 6 sofridos, média de menos de um gol por jogo. Jogando como visitante, a equipe do Betis ocupa a terceira colocação. Em 15 jogos, venceu 8, perdeu 4 e empatou 3.
pode ser interessante aqui para um Lei Real Sociedad, talvez. Dos últimos 4 jogos, o Real Betis não perdeu nenhum para a Real Sociedad. A Real Sociedad vem aí de 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. A equipe do Betis também já vem aí com 5 jogos de invencibilidade, são 3 vitórias e 2 empates. Eu vou ficar fora desse jogo, vai ser um jogo bem difícil, é um jogo mais para o ao vivo. Campeonato italiano, Spezia e Inter de Milão. A equipe da Inter brigando ainda pelo título, ocupa a segunda colocação com 66 pontos. E a equipe do Spezia em 15º lugar ainda briga contra o rebaixamento, mas tem aí uma boa vantagem para o primeiro da zona de rebaixamento. Eu acredito que o Spezia não seja mais rebaixado nessa temporada. Jogando em casa, a equipe do Spezia ocupa a 15ª colocação. Jogando como visitante, a equipe da Inter é segundo colocada, perdeu apenas um jogo. As últimas partidas entre eles, a Inter venceu 2 e empatou 1. Jogando fora de casa foi empate, venceu as 2 em casa. O Spezia vem de empate contra a Empoli depois de vencer o Venezia. A Inter vem de 2 vitórias seguidas, venceu a Juventus e o Verona. Eu vou colocar a Inter na nossa lista aqui no back. Dando sequência, Milan e Genoa. A equipe do Milan liderando o campeonato. Em 32 partidas tem 20 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, 2 pontos à frente da Inter de Milão. Precisa vencer essa partida, porque se não vencer e a Inter ou Napoli vencer, vai aí a 69 pontos e pode passar o Milan, ou se o Milan empatar, ficar aí com a mesma pontuação. A equipe do Genoa ocupa a 19ª colocação, é o vice-lanterna. Jogando em casa, o Milan costuma perder muitos pontos para essas equipes da parte de baixo da tabela. Já são aí 3 derrotas jogando em casa. A equipe do Genoa, jogando fora de casa, ocupa a 19ª colocação. As últimas partidas entre eles, o Milan venceu 3. A equipe do Milan vem de 2 empates por 0-0 nas 2 últimas rodadas. Havia vencido as últimas 3 pelo placar mínimo de 1-0. Venceu a Napoli fora, venceu a Empoli em casa e venceu a Cagliari fora de casa. A equipe do Genoa é uma equipe que empata muito em 0-0. É uma equipe que joga muito retrancada, buscando contra-ataques. Perdeu as 2 últimas rodadas, perdeu para o Verona e perdeu para a Lazio em casa por 4-1. Nesse jogo eu vou colocar o Milan no nosso back também, mas é um back mais arriscado porque o Milan perde muitos pontos para as equipes de baixo da tabela. Dando sequência, campeonato francês, temos Rennes contra a equipe do Mônaco, o terceiro colocado contra o sexto. 2 races bem interessantes. O Rennes não tem nenhuma derrota nos últimos 5 jogos e o Mônaco vem aí de 1 derrota e 4 vitórias. Eu vou ficar fora desse jogo. Campeonato português, Arouca e Santa Clara. Temos aí 2 times, o 9º contra o 15º. Vou ficar fora desse jogo. Famalicão e Gil Vicente, as 2 equipes que não vêm muito bem nos últimos jogos. O Gil Vicente nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2. O Famalicão perdeu 3 e empatou 2. Jogando em casa, a equipe do Famalicão ocupa a 12ª colocação. Jogando fora de casa, o Gil Vicente ocupa a 5ª colocação. Nos últimos jogos entre eles, o Gil Vicente venceu 2 e perdeu 1. O Famalicão perdeu fora de casa para o Portimonense e perdeu em casa para o Boa Vista. O Gil Vicente também vem de 2 derrotas, perdeu fora de casa para o Arouca e perdeu em casa para o Moreirense. É um jogo aqui talvez para buscar um lei Famalicão, mas eu não vou colocar na nossa lista. Eu acredito que pode bater um lei Famalicão nesse jogo. Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira, o 6º contra o 7º colocado. 2 equipes que tá aí, não briga por muita coisa mais, já tá uma diferença grande para o 5º colocado e também não luta mais contra o rebaixamento. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, vamos para os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Temos Grêmio contra Chapecoense.
A equipe do Grêmio estreou empatando fora de casa contra a Ponte Preta e a Chapecoense estreou empatando em casa com o Ituano. As últimas partidas entre eles, o Grêmio venceu todas. O Grêmio vem de 1-0 e a Chapecoense 1-1. Eu acho uma odd baixa para Busquets-Beck Grêmio. A odd do Grêmio não está aparecendo aqui, mas está na casa de 1,50. O Grêmio, pelo futebol que tem apresentado, eu acho que não merece uma odd tão baixa. Eu acredito que o Grêmio vai melhorar ao longo da competição. O Grêmio, que é um dos favoritos para o acesso, mas se for com aquele futebol que apresentou contra a Ponte Preta, é um candidato a não subir. Eu acredito até que vai vencer essa partida e também que vai melhorar ao longo da competição. Eu vou ficar fora dessa partida. Náutico e Bahia. A equipe do Náutico estreou com derrota e a equipe do Bahia estreou com vitória. É um clássico do Nordeste aí, é bem complicado. A equipe do Náutico joga no meio de semana, campeonato estadual. Não sei se o Náutico pode poupar algum jogador ou não. O Bahia tem Copa do Brasil no meio de semana, pode ser que poupe algum jogador. Então eu vou ficar fora dessa partida também. E a nossa lista ficou aí apenas com 2 backs, Beck Inter e Mila. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.